Olá, rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Digitaliza, esse canal de acesso a muito conhecimento feito por aqueles que já estão realizando e obtendo resultados positivos, principalmente nessa era digital. Aqui, pelo menos, você tem a certeza que você não está escutando o vendedor de curso, nada contra, nem o guru da internet, nada disso. São pessoas que, de fato, estão comprometidas com os resultados, estão atuando ali na prática, tá bom? E hoje, por falar agora de educação formal, de cursos que realmente vão sedimentar toda a propedêutica, toda a base para você se desenvolver na sua carreira, a gente trouxe aqui o Wagner, reitor da FEI. Muito obrigado, Wagner, pela presença. Obrigado, Vitor. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço de antemão as tuas palavras, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar essa questão da importância do ensino superior. Eu acho que a gente pode explorar um pouquinho aí ao longo da nossa discussão. E, bom, eu comecei a minha trajetória em escola pública. Eu sou egresso de escola pública, então até que a gente chamava na época de 8ª série, que é o ensino fundamental hoje. Eu estudei em escola pública, morava ali em Diadema, acabei indo para uma escola técnica, porque eu queria ter uma profissão, e na época ter uma profissão era fazer um curso técnico. Então eu fiz ali um curso técnico em eletrônica, e depois de terminado o curso de eletrônica, eu vi que eu queria dar continuidade, queria seguir em frente. Resolvi ingressar num curso de física, comecei a fazer o curso de física. Me interessava por processamento de dados, então em paralelo eu acabei fazendo junto também um outro curso, então fazia também tecnologia em processamento de dados. Me graduei em física, em processamento de dados e descobri que eu gostava da área acadêmica, então resolvi fazer mestrado, doutorado em física. Acabei passando na época do doutorado um tempo fora, passei um ano em San Diego, né? Fiquei ali na Universidade da Califórnia em San Diego fazendo uma parte da minha pesquisa. Então, logo eu terminei o meu doutorado, eu já dava aula no ensino superior, eu acabei sendo convidado para ir para a FEI. Então, assumi ali na FEI uma função de professor, que a gente chama de professor tempo integral. Então, comecei a dar aulas ali de todas as disciplinas da área de física. Posteriormente, em 2002, quando a instituição foi transformada em centro universitário, eu assumi a chefia de departamento. 2012 eu acabei sendo convidado a ser diretor do nosso Instituto de Pesquisas, o chamado IPEI, que em 2015 eu transformei em agência de inovação, né? Então, a gente anteriormente estava tendo oportunidade, contei um pouquinho aí a respeito desse processo, e agora, no início desse ano, eu acabei sendo convidado, em 8 de janeiro, eu assumi a reitoria da FEI. Então, a minha vida, o forte dela foi a área acadêmica, né? Embora eu tive aí uma passagem por alguma coisa mais de tecnologia, então, até hoje gosto de mexer com tecnologia, ainda gosto de programar também, mexer com eletrônica, então acaba sendo um hobby para mim hoje. Parabéns, Wagner, pela trajetória. Assim, eu também sou picado pela mosquinha do professor. Não porque eu sou, embora tenha algumas aulas minhas aí em algumas instituições tradicionais, né, de ensino superior. Mas porque assim, meu avô foi professor, tio professor, enfim, meu irmão... ele segue uma carreira mais de pesquisa e tal. Então, assim, na minha família, a gente tem muito disso. Mas a respeito especificamente ali da inovação, que é o que a gente traz aqui, não sobre o ponto de vista, né, de marketing tanto, né? Porque hoje alguns termos estão muito em voga, né? Inovação, como se inovação nascesse hoje, né? Só agora a gente está fazendo. Virou palavra da moda. Né? Outro, tecnologia, como se só os digitais fazem tecnologia, só programação seja tecnologia, né? É muito mais do que isso. Então, assim, para aterrizar aqui o nosso papo, hoje, o que a agência de inovação lá faz objetivamente,
para que muitos executivos, empresas que estão nos vendo, nos escutando, podem usufruir da iniciativa com o Centro Universitário da FEI? Bom, a universidade ela passou por transformações, embora acabe ouvindo muito aí que a universidade é a mesma nos últimos 200 anos, eu acho que não é bem assim. Ela acabou sofrendo muitas mudanças. Eu acho que ela, ao longo de algum tempo, ela ficou muito focada na questão do ensino. No passado mais recente, isso já uns 40, 50, 60 anos, ela começou a ver que também o desenvolvimento de conhecimento era um papel importante da universidade. E mais recentemente, a gente sabe que ela assumiu um outro papel, que é esse papel de aproximar os conhecimentos, as competências que são desenvolvidas dentro da universidade, nos seus grupos de pesquisa, do setor empresarial, do setor produtivo. Então, a agência de inovação da FEI, que a gente chama de AGFEI, ela tem esse papel de ser o conector, de ser o elo entre os conhecimentos, as competências, os talentos da universidade e o setor produtivo. Então, ela acabou sendo criada a partir da transformação de uma unidade que a gente tinha lá, uma unidade tradicional, que era o Instituto de Pesquisas, que fazia serviços tecnológicos para as empresas. Alguma coisa que, além de ter um valor agregado muito pequeno, o próprio mercado já fazia esse tipo de atividade. Então, a agência ela foi criada com esse escopo de fazer com que o conhecimento gerado na universidade ela não ficasse só no paper, ela não ficasse só dentro da universidade, mas que ela pudesse transbordar e atingir a sociedade, gerar realmente uma inovação. Porque eu sempre digo, quem faz inovação não é a universidade. A universidade ela acaba gerando conhecimento, gerando tecnologias, mas quem faz inovação é a empresa, é ela que vai transformar aquilo numa nota fiscal, como a gente brinca, que é ela que vai acabar fazendo com que aquilo chegue, né, para o usuário final e que acabe ajudando, auxiliando, melhorando aí a condição econômica, social do país. Então, eu acho que o grande objetivo quando a gente criou a agência de inovação, era ter um canal muito bem estruturado de conexão da universidade com as empresas. Isso foi muito bom e teve muitos bons resultados, inclusive com reconhecimento do papel que a agência tem, particularmente na conexão com o setor industrial, mas não só no setor industrial. É que o setor industrial acaba tendo uma relação muito mais próxima da própria atividade da FEI, mas para todos os setores. Um ponto que eu vejo bastante semelhante entre, principalmente, o nosso principal público aqui, que é empresas nativas digitais, essas que têm um novo modelo de gestão, de processo, cultura, baseado em tecnologias digitais, é que hoje a gente conseguiu, em cima da infraestrutura já criada lá atrás, da internet, banco de dados, etc. e tal, criar muita coisa em que a gente consegue usar uma metodologia clássica científica, né? Teste e erro. Eu jogo no mercado, volto, analiso se deu certo ou errado, porque hoje eu tenho uma infinidade de métodos para fazer esse monitoramento e checagem, e vou aprimorando. Não deu certo, muda, vou de novo, muda. Nada mais é do que um grande laboratório de teste e erro de um monte de produtinho e serviço digital, ao passo que se algum dá certo, eu vou lá e invisto e falo, olha, bom, agora vamos escalar. Isso mudou, porque você parar para pensar nas empresas convencionais que estão aí no mercado, já constituídas e consolidadas, as grandes, isso não era feito e não conseguia ser feito em larga escala. Obviamente que faziam, mas você não tinha quantidade de serviços que você tem hoje para fazer banco de dados, cruzar, monitorar cliente, etc. e tal, né? Vou dar só um exemplo, tá? Para eu mensurar se uma campanha estava dando certo ou não, hoje eu consigo no detalhe com as ferramentas atuais. Lá no passado, você colocava um caminhão de dinheiro em TV, revista, rádio, você não sabia se... dava resultado, né? tava vendendo mais. Você falava, tá,
mas você não conseguir otimizar esse recurso. Falar, olha, de todo o recurso que eu tenho disponível para isso, eu estou impactando exatamente o meu público. Não sabia. No passado também, a empresa só se preocupava com o cliente final no pós-venda, se dava problema ou não. Então ela ficava aguardando lá, vendi, agora não é nada, não tenho mais nada com isso, vamos ver. Deu problema? Call center, foi lá, resolveu, pergunto pro call center, e aí? Resolveu? Resolvi. Ou seja, toda a informação sobre o que o cliente está sugerindo, que talvez pode ser até um outro serviço, produto que eu posso agregar, ou seja, a inovação, o próprio cliente pode me dizer o que eu estou querendo ou não. Como que foi a jornada desse cliente? Ele foi lá, ele compra, o perfil dele é esse, o caminho que ele faz é esse, e olha, antes dele ter o problema eu já atuo para resolver. Você não tinha esse nível de rastreabilidade, né? Mesmo dentro de uma indústria, com 5G mais adensado, com IoT, você vai conseguir ter um nível de precisão de recurso e produtividade muito maior. Ao passo que eu não vou ter que produzir, talvez, num futuro muito próximo, uma frota de carros de, sei lá, de 100 unidades e eu faço todo o esforço para vender as 100. Você consegue, né? Vai conseguir otimizar ao passo que o cliente comprou, você faz. Se não comprou, não faz. Você vende antes de produzir, que é o que praticamente todas as indústrias hoje estão fazendo, até desde vendedor de camiseta. Primeiro eu vendo, depois eu produzo e fazer com que isso seja conectado o suficiente para ser rápido. Bom, dito tudo isso, o que você vê hoje nos projetos, nas pesquisas, que são tão importantes para dar infraestrutura para que tudo isso aconteça, hoje lá na FEI, com as empresas que vêm buscando, com os alunos, o que você pode contar aqui para a gente? Olha, Vitor, acho que você colocou um ponto bem interessante quando a gente está pensando nessa questão dessa jornada do usuário, a experiência do usuário. Certamente você tem um conjunto de algoritmos ali por trás, rodando, você tem mecanismos de inteligência artificial certamente que te ajudam no apoio à decisão, e é aí que vem certamente o papel e a importância da universidade, porque ela tem condições de trabalhar lá na base, quer dizer, desenvolver os mecanismos e as estruturas para que lá na ponta alguém vai poder usar todos esses algoritmos, né, que inicialmente talvez fossem de interesse puramente acadêmico, mas que num determinado momento eles passam a ter uma aplicação efetiva no mercado, uma aplicação aí no setor produtivo. Então você falou aqui a respeito de IoT. Olha, a FEI, ela teve dentro de uma parceria telefônica, foi parceira nossa, ela continua sendo, Ericsson é parceira. A gente tinha uma rede 5G dentro da instituição antes do 5G ter sido lançado, que permitia, né, aos estudantes eles poderem testar tecnologias, testarem soluções antes mesmo da tecnologia ter chegado no mercado. Então eu acho que aí tem um ponto importante, é esse fato de que a universidade consegue se antecipar a algumas tecnologias e consegue ter ali dentro da sua estrutura algumas coisas que talvez o mercado vai ter condições de experimentar e testar depois. Né? Então, a nossa rede 5G ali, ela tem um foco na parte industrial, então é uma rede 5G que a gente está preocupado em coletar dados de IoT, né, dos dispositivos IoT, subir tudo isso para a nuvem, usar mecanismos de inteligência artificial para tentar avaliar o que a gente chama, não é nem de falha preditiva, né, no sentido de que, olha, vai parar de funcionar o equipamento daqui 6 meses, mas no sentido de uma manutenção prescritiva, que é melhor fazer a manutenção em tal período, porque do ponto de vista econômico vai ser mais vantagem, né? Mesmo que o equipamento ele possa continuar funcionando por mais tempo. Então, eu acho que o acesso a essas tecnologias, e a universidade tem condições de trabalhar isso, é um caminho bastante importante. Então, você comentou aí alguns aspectos, né? Você falou a respeito desse processo de tentativa e erro, que na verdade nada mais é do que o
o que a gente chama do ciclo de Deming, né? Do Plan, Do, Control e Act. É planejar, executar, controlar e retroalimentar. Então, isso é uma atividade que é feita dentro da própria universidade, dentro dos seus projetos. E certamente a gente tem muita competência sendo gerada e muita criação, né? A gente fala que quando pensa em FEI, pensa em engenharia, mas a gente também tem toda uma parte de tecnologia, né? Ciência de dados, inteligência artificial. Então, para você ter um exemplo, a gente tem um grupo que ganhou um prêmio algum tempo atrás, que foi um grupo de pesquisadores que, usando as feições faciais de bebês recém-nascidos e usando o mecanismo de inteligência artificial, ele conseguia detectar dor em bebês. Né? Então, isso é uma ferramenta extremamente útil para médicos, por exemplo, poder saber, olha, será que tem algum desconforto com esse bebê? O que pode estar acontecendo? Será que ele está sentindo dor? Será que não? Né? Então, às vezes, isso surge como um conhecimento dentro da universidade, e esses espalhamentos desses conhecimentos para o setor produtivo, ele é altamente interessante, altamente benéfico, né? Porque ele acaba virando na mão da empresa alguma coisa que vai beneficiar a sociedade e ajudar no desenvolvimento econômico, certamente, tá? Então, eu posso trazer aqui uma série de exemplos. A gente tem muita conexão com as empresas trazem muito case, a gente desenvolve esses cases em disciplinas, a gente desenvolve esses cases em TCCs, em projetos de mestrado e doutorado. Então, é um desenvolvimento de ciência e tecnologia com foco em aplicação. Eu acho que isso é alguma coisa bastante interessante, que hoje é um novo papel da universidade. Outra coisa que eu vejo muito interessante, assim, se a gente traçar uma perspectiva histórica, né, é que no passado, vamos remontar lá para a segunda Revolução Industrial, muito do que a gente vê na sociedade hoje, em todas as empresas, todas, absolutamente todas, de serviço, qualquer uma, comércio, turismo, saúde, é muito ainda bebido na fonte do que aquele setor que mais alavancou o mundo, que era o setor industrial, fez. Desde a esteira rolante do carro lá, que em uma etapa ele recebia uma coisa, na outra recebia outra, e assim por diante, onde um departamento só começa quando o outro termina, que hoje nas empresas você tem lá o CEO, você tem o departamento de operação, marketing, jurídico, etc e tal, isso em qualquer empresa, e aí você pega, vamos bolar um produto, aí passa pela esteirinha 1 ano de planejamento, 2, 5, meta de 5 anos, coisa que eu nem sei o que é, da minha perspectiva, né? Pro que a gente tem hoje, que é uma inflexão mesmo até dos modelos de gestão, de como fazer essas coisas acontecerem. E eu não quero com isso falar que todas as empresas de qualquer tipo podem fazer isso, né? Eu disse aqui no comentário anterior que esse teste e erro a gente faz mais rápido, mas você não pode fazer um teste e erro num novo modelo de avião. Você vai testar quantas vezes o avião com gente dentro, o custo é muito alto. Mas você pode fazer hoje com simulação, isso que é o bom da tecnologia, porque esse teste e erro ele é feito ali, você simula antes de montar qualquer coisa hoje. Simulação veio para isso, nisso, né? Vamos pegar, sei lá, a indústria farmacêutica, né? O quanto que você tem um limite ali de Sim, você tem que ir lá para o mundo real, né? A responsabilidade é muito maior. Mas o que eu vejo é muito uma derivação do que a gente está criando aqui dentro desse segmento digital, que é muito mais do que as novas tecnologias digitais, etc e tal, migrando para outros setores, né? Da perspectiva de engenharia, né, lato sensu, você vê isso um pouco já, assim, dos estudantes ou das empresas que estão vindo, eles já possuem características diferentes do que era antes? Sem dúvida. Olha, a gente, por muito tempo, acho que engenheiro, a gente pensava só nas hard skills, né?
Então era o cara que sabia fazer um projeto muito bem feito, detalhado, sabia fazer profundamente um cálculo estrutural, sabia a respeito de resistência de materiais. Então essas hard skills, eu não estou dizendo que elas não são importantes, elas continuam sendo importantes, isso faz parte da criação de um pensamento analítico importante para o engenheiro, né? E isso não vale só para o engenheiro, vale também, né? Porque hard skill não é uma característica da engenharia, mas vale para o formado em ciência da computação, vale para o administrador. É um conjunto de conhecimentos em cima do qual ele estrutura outras coisas, né? Outros conhecimentos. Agora, a gente também hoje, cada vez mais, tem essa questão do que a gente chama das soft skills, que eu entendo que não tem nada de soft, né? Embora o pessoal ache que trabalhar em grupo seja simples, e por isso chamam de soft, é talvez mais complicado que o hard skill, né? Saber trabalhar com diversidade, toda essa questão de metodologias ágeis que foram desenvolvidas, particularmente na área de informática, elas começam a permear e serem trazidas para o ambiente universitário, porque são demandas necessárias. Então, eu acho que hoje o grande desafio da universidade é como continuar preparando as pessoas para um mercado que está em evolução muito rápida, né? E, portanto, se você ensina uma tecnologia, depois de algum tempo, essa tecnologia ela já foi mudada, né? Por isso que na minha cabeça a gente sempre tem que trabalhar muito forte com fundamentos. Eu acho que fundamentos, em cima de fundamentos você constrói muita coisa. Agora, sem perder esse lado da demanda imediata que o mercado tem. Então, se o mercado hoje está demandando gente que tenha competência para conhecer e trabalhar com metodologias ágeis, a universidade também tem que se aproximar. Por isso que essa relação da empresa com a universidade ela é muito boa. Não só para trazer cases, né? Porque muitas vezes o papel da empresa parecia que era o de trazer o case, né? Vamos trazer um case real para o aluno trabalhar em cima do case real. Case real é legal, né? Agora, mais do que o case real, eu acho que a empresa estar próximo da universidade até para ajudar a desenhar como é que são esses currículos, de que forma que ela está enxergando as mudanças que estão tendo ali na sociedade, naquela área específica, né? Porque eu acho que quem está ali na ponta da empresa, ela certamente pode nos ajudar a desenhar melhor, né? Então, eu vejo como muito benéfica essa inter-relação, porque você ganha a universidade, porque ela vai fazer melhor o seu papel de formar gente qualificada, né? Ganha a empresa, porque vai ter um egresso muito mais bem preparado ali para assumir uma função ali dentro né, daquela posição que ela tem aberto, e ganha a sociedade, porque no final das contas ela acaba conseguindo ver o resultado, né, se transformando em qualidade de vida das pessoas, melhorias sociais, assim por diante. Então, eu acho que a universidade ainda precisa aprender muito, né? E aí a gente sempre faz um meia-culpa. Isso não quer dizer que eu entenda que a universidade perdeu o valor. Muito pelo contrário, eu acho que ela ganhou muito mais valor e muito mais importância. Exatamente porque ela tem essa condição de preparar as pessoas para um prazo maior, né? Para um mais longo prazo. Uhum. Não é simplesmente uma formação imediata feita por meio de um curso que talvez depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, ele pode se perder. Mas é conseguir criar essa competência de se adaptar a um mundo em mudança. Eu acho que quem sai da universidade e não aprendeu a pensar, não serviu de nada a universidade, por mais hard skill que você tenha dado para ele. Então, eu acho que continua sendo um papel muito importante esse aprender a pensar, aprender que o mundo está em mutação e saber se inserir dentro desse mundo em mutação. O gap entre universidade e empresas já existia, mas parece que agora está até maior, tá? De maneira geral. Porque a gente vê coisas do tipo, e eu vou usar a Data Vitor, tá? Ou seja, sem nenhum rigor aqui de pesquisa empírica. Boa parte desses alunos eu vejo que eles, diferentemente de nós, vou incluir você e eu no mesmo barco, a gente não queria, por exemplo, empreender. Era o maluco do fundo da sala. Sim. Era o maluco do fundo da sala, assim. A gente queria trabalhar numa grande empresa. Aí você vê hoje esse jovem já querendo empreender. É assim, se considerarmos isso um fato, sem olhar para
para as justificativas desse desejo, porque tem muita coisa errada aí, é o cara que está vendo na rede social, um cara que se deu bem, ele acha que é fácil Uma empreender. certa ilusão ali. Ilusão total, total. Não sabe da missa a metade. Mas bem ou mal, assim, ele tem essa necessidade maior hoje. Ele, assim, procura por isso. Acontece que aí a gente vê que as universidades, elas muitas vezes não oferecem um espaço de preparação para que isso aconteça num território seguro, né? No final das contas. E aí, quando a universidade ela não está entendendo esse movimento vindo do próprio estudante e até das empresas, porque as empresas elas demandam bons profissionais bem formados, né? Eu vou dar só um exemplo do que a gente, Presas Nativas Digitais, a gente fez com engenheiro, por exemplo. Engenheiro, infelizmente, no Brasil, boa parte desses formados iam para o mercado financeiro porque pagava mais. Exato. Porque a gente viu um ciclo aí de algumas décadas de desindustrialização. Pois bem, só que boa parte desses engenheiros a gente começou a contratar. Como é que a gente competiu, então, com o salário desses caras do mercado financeiro? A gente deu o nosso jeito. A gente fez o quê? Dar uma parte da empresa para o cara sabe fazer conta. Ele falou assim, qual a perspectiva dessa empresa crescer em 5 anos, tendo em vista o faturamento atual, projeta futuro, fala, vai valer a pena. E outra... Essa empresa tem mais a minha linguagem e não a linguagem, sei lá, de um grande banco, nada contra, mas que tem as baias, muito formal, pouco ágil, etc e tal. A gente fez isso nos últimos 10 anos. A gente conseguiu contratar muitos engenheiros, graças a Deus. Agora eu tenho que ir para a próxima etapa, mas assim, esses gaps... eles são agora mais preocupantes, porque o que eu entendo hoje é que é o seguinte, assim, o que a gente fala muito de colaboração, que é importante e tudo mais, ele só existe justamente para ser mais rápido, porque tem coisa que se eu for realizar, vai demorar muito tempo. Vamos pegar lá atrás... As universidades corporativas, ou mesmo o sistema S todinho, ele foi estruturado, essas universidades corporativas foram estruturadas, porque você pegava, sei lá, uma vida útil do equipamento, que você citou agora há pouco, de 20, 30 anos. Dava tempo de eu formar torneiro mecânico, dava tempo de eu formar técnico, um monte de coisa. Agora, sei lá, a gente está no meio, a gente está até conversando um pouco antes, a gente está no meio da discussão sobre carro elétrico, no meio do caminho pode surgir o hidrogênio, aí você fala, mas o país não se adaptou nem ao carro elétrico, já veio uma outra e tal. Esse que é o ritmo da transformação, assim, que a gente está vivendo hoje. Como é que você acha que a gente consegue diminuir todos esses gaps, seja com estudante, seja com as empresas? Como é que a gente traz para colaborar aí mais rápido? Porque assim, tá todo mundo querendo acompanhar a próxima onda, né? Bom, primeiro, eu acho que essa questão desses gaps, eles existem? Existem. Como você falou, eles sempre existiram. Talvez hoje eles estejam mais evidentes, né? Porque as pessoas saíam, o gap existia, mas talvez existisse uma demanda forte por profissionais naquele momento, com uma certa qualificação, então valia a pena ainda investir por 1, 2, 3 anos para complementar a formação. Eu acho que, acima de tudo, o que eu enxergo como grande papel da universidade, Vitor, é oferecer oportunidades. As pessoas são diferentes, então hoje você vai encontrar a pessoa que quer empreender muito mais do que você encontrava no passado, mas você vai encontrar aquele que quer ir para uma empresa, ele quer ser engenheiro, vai encontrar aquele que está fazendo um curso de administração, mas ele vai querer gerir o negócio da família, ou então aquele que está fazendo um curso de engenharia e quer ir para o mercado financeiro.
Então, eu acho que assim, a primeira coisa importante, a universidade ela tem que oferecer oportunidades para que todos esses perfis eles possam ser atendidos. Então, sim, é preciso que a universidade ofereça a oportunidade das pessoas que querem empreender encontrem dentro do seu espaço formas de melhorar, de potencializar e desenvolver essas competências, né? Como eu te disse, a gente está hoje construindo um prédio, vai ter um andar focado ali na questão da inovação, e ali a gente pretende ter também espaço para poder fomentar essa questão do empreendedorismo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão da gente poder colaborar, a questão da colaboração, eu acho que ela é importante não só para poder diminuir o tempo, eu acho que esse é um fator, mas a gente sabe que a inovação disruptiva ela acaba vindo quando você coloca para trabalhar junto pessoas que têm perfis muito diferentes. Eu não sei se você já ouviu falar, tem um livro chamado Efeito Medici, em que o autor ele discute um pouquinho, ele remonta ali a Florença, né, do Renascimento, e ele coloca ali a importância de você ter pessoas de diferentes áreas atuando de forma conjunta, e aí é o paralelo que ele faz com a Florença ali no Renascimento, onde você tinha gente das mais diferentes áreas, né, e que permitiu um desenvolvimento ali cultural muito grande. Então, a inovação ela tem muito mais chance de ser disruptiva se você trouxer o cara de engenharia para atuar junto com o cara da medicina, junto com o cara do direito, junto com o cara da computação. Por quê? Porque eles têm visões diferentes e muitas vezes complementares. Não dá para falar quem está certo, quem está errado. Se você coloca todo mundo que pensa igual, todo mundo que é físico, para tentar fazer uma inovação, certamente a gente vai talvez conseguir fazer uma inovação, mas não disruptiva, vai ser alguma coisa incremental, conseguimos melhorar alguma coisinha. Então eu acho que um pouco é isso também, a colaboração hoje ela é importante para a gente ter essas inovações mais disruptivas. A questão aí da gente ter essa mudança, né, que a gente está tendo no perfil, aí no mercado e as demandas que a gente tem aí no mercado, a gente sabe que hoje os profissionais, eles ainda, por mais que eles tenham a universidade, eles vão precisar, de alguma forma, ter complementos na sua formação. É muito importante nesse sentido, que a gente chama do lifelong learning. Então, o lifelong learning, ele tem que deixar de ser uma palavra bonita, né? Ele tem que passar a ser uma realidade. Ninguém está pronto a hora que termina uma universidade. Então, esse egresso, né, do ensino superior, ele tem que entender que a vida dele ainda vai precisar de muito conhecimento, de muita complementação. Agora, é o que você falou também, você comentou ali a respeito dessa garotada que às vezes se ilude ali na rede social. Eu acho que isso também é alguma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente olhar as pequenas empresas que são criadas, as microempresas, essas empresas nascentes, startup, né, que a gente costuma chamar aí dessas empresas nascentes, embora startup, na minha visão, não é toda empresa nascente, embora hoje se gruda o nome startup a tudo que é empresa que está nascendo, né? Mas se a gente pegar as microempresas, 70%, 80% delas morrem no período de 2 anos. Né? Então tem um índice de mortalidade muito grande, absurdamente grande. E se a gente olhar qual é o perfil do empreendedor americano, e tem alguns relatórios, não é o Data Wagner, mas você pode buscar que você vai ver que tem uns relatórios muito interessantes. O perfil médio do inovador americano é um cara que fez uma boa universidade, é um cara que entrou no mercado, trabalhou por alguns anos, ele tem ali muitas vezes um mestrado, um MBA, um doutorado, ou seja, em média, você tem um pessoal mais qualificado que já tem uma condição melhor de empreender e ter mais chance de sucesso no mercado. Então, a gente tem, e isso não quer dizer que a gente não tenha os extremos, né? Como a gente diz, a gente sempre tem uma distribuição. Você tem o cara que estudou muito, que nunca vai conseguir, né? Vai ter uma dificuldade danada para empreender. Você vai ter o cara que não teve uma formação em nível superior e empreende muito bem, mas, em média, o cara que empreende e acaba tendo sucesso é um cara que teve uma qualificação maior. Né? Então, eu acho que tem um pouco aí
às vezes a gente pega exceções e a gente quer trazer isso para ser regra, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes são exceções que deram muito certo, né? Aí a gente pega Steve Jobs. Steve Jobs não completou a faculdade, é legal, mas ele aproveitou muito do conhecimento que ele seguiu e que ele teve ali na faculdade, que ele seguia de maneira informal. Ele não teve um caminhar formal, mas ele se aproveitou de todo o conhecimento que estava sendo discutido e gerado ali dentro da universidade. Então, eu acho que é tentar enxergar um pouquinho essa questão de que a boa formação ela tem espaço. E mais ainda, se você olhar a média salarial de quem tem formação em nível superior, ela é maior de quem não tem. Isso é dado, é só questão de buscar. O índice de desemprego de quem tem nível superior ou quem tem mestrado e doutorado é menor do que em outras áreas. A gente vai encontrar o doutor desempregado, vai encontrar o doutor que recebe pouco, o técnico que ganha muito bem, mas o importante é a gente olhar a média. Então, eu ainda sou um grande defensor da universidade, porque eu acho que ela te dá um diferencial competitivo muito grande na hora que você está no mercado, né? E eu acho que, como eu falei, se ela te ajudou a pensar, a partir daí, ela te deu uma base que em cima dela você constrói qualquer coisa. Até esses dias eu tive uma reflexão assim sobre essa geração da garagem, que é o que ficou todo mundo comentado. O cara começou na garagem, não se formou, etc e tal. Aí você vai ver quem ele contratou depois para a empresa dele, para os cargos mais sêniores, foram todos derivados, obviamente, de uma ótima formação. E aí, se você olhar para as empresas que estão surgindo agora ou nos últimos, 5 anos, 8 anos, você vai ver que as grandes empresas são derivações já da matriz daquele grupo que se formou pelo ou através da geração da garagem. Então, hoje a gente vê, citando o GPT, o ChatGPT foi uma criação de especialistas do Google que estavam trabalhando lá, bem formados, etc e tal, não é necessariamente que eles saíram da garagem, eles saíram derivados de uma matriz já da companhia, etc e tal, e foi derivando. É bem conhecido e famoso um artigo que saiu lá atrás da máfia da PayPal. Você vai ver que uma turma lá da diretoria da PayPal começou a sair da PayPal e derivar outras grandes empresas dentro desse universo digital. Então, eu acho que essa geração da garagem está cada vez mais rara. Do cara começar na garagem e aí, assim, parece que como um passe de mágica ele acessou grandes cheques. Até porque o mercado das novas tecnologias está bem mais competitivo, então vai ter indústrias e pessoas, rede de relacionamento que pode impedir até desse cara brilhante da garagem acessar esses recursos ou se desenvolver. Mudou esse segmento, né? Já não é tão oceano azul para todo mundo. E aí que é importante justamente esse entrelaçamento. Você vai ver lá o Vale do Silício bebendo na fonte das universidades dali. Tem uma origem, né? Um porquê daquilo ali. Stanford está ali para dar suporte. Então, no final das contas, vale o que a gente, pelo menos assim, na faculdade, a gente brincava com outro contexto que se ajeitar direitinho, todo mundo sai ganhando. O problema é ajeitar direitinho esse arranjo entre uma trinca, né? Que é governo, universidade e empresas, porque assim, os fundos atualmente já não estão investindo tanto assim, né? Então assim, o governo tem um papel fundamental também para desenvolvimento e financiamento dessas novas tecnologias, principalmente as proprietárias, porque o que eu vejo acontecer hoje no mercado mesmo, brasileiro, é que você tem muita gente usando, muita gente desenvolvendo proprietariamente essa tecnologia, aí não temos muito. E esse que é o grande ponto, né? Visto que cada vez mais a tecnologia está comoditizando.
a gente vê, pô, a IBM com o Watson era milhões, e o Watson é IA da IBM. Aí você vê agora o GPT, R$200 por mês, você conecta, não sei o quê. Você vê que tem uma linha de comoditização, principalmente para essas digitais. Então, assim, para concluir, Wagner, eu quero abrir o espaço para você de novo agradecer muito a tua presença, falar que a rede toda está querendo muito, estamos juntos com vocês, e abrir o espaço para você deixar um recado final aí para todo mundo. Olha, eu acho que o meu recado é o seguinte: não tem receita que atenda a todos. A receita não é única. Tem gente que a universidade faz sentido. Para outros, não vai fazer por uma questão interna de vocação, de perfil, né? Então, eu acho que primeiro é importante que as pessoas se conheçam, né? E, eventualmente, elas podem se descobrir que gostam ou não gostam, né? E podem achar que a universidade pode fazer ou pode não fazer sentido para elas. Embora eu insisto que eu acho que é importante, se você tem um interesse em crescer do ponto de vista profissional, querendo ir para áreas mais tecnológicas, aprofundar no conhecimento, eu entendo que a universidade tem um papel fundamental aí. Então, convido a todos que pensem, avaliem, estudem um pouco, até antes de entrar na universidade. Na nossa época, na nossa geração, isso era meio que assim, olha, então tá bom, né? Se você quiser melhorar de condição social, tem que fazer obrigatoriamente universidade. Sei que isso hoje pode não ser necessariamente verdade para todos. Então, você pode ter um tempo aí e pense. Eu acho que tem que pensar muito profundamente, avaliar, né, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, se faz sentido ou não uma universidade para você. Mas olhe os dados, né? Não tome decisão baseado em cases específicos. Olhe os dados, que eu acho que aí ele te ajuda muito. O segundo ponto, eu acho que, como eu falei, a universidade ela ainda precisa aprender muito. E aí eu trazendo de novo para o caso da FEI, eu acho que a gente, até pelo próprio DNA da instituição, ela foi uma instituição que foi levada para o grande ABC exatamente por conta de toda uma série de desenvolvimentos que estavam ocorrendo na região no final da década de 50, início da década de 60. Então ela tem no DNA dela essa questão da proximidade com o setor produtivo. E hoje essa proximidade ela se faz presente por meio da conexão dos grupos de pesquisas. A gente tem programas de mestrado, doutorado, com o setor empresarial de uma forma geral. Então, não é pesquisa pela pesquisa, é uma pesquisa que produz conhecimento, mas um conhecimento com um viés, com um interesse em aplicação. Então, eu entendo que não precisa também todas as instituições atuarem no mesmo modelo. A gente lá tem encontrado o nosso modelo de atuação que tem essa necessidade e essa proximidade com a empresa, de uma forma geral, como um ponto importante. E eu acho que a terceira questão procure ir para uma área que te faça bem, que você sinta prazer, né, que você tenha paixão. Agora, só paixão não é suficiente, né? Paixão é importante, mas ela precisa vir também de ação, né? Então, se apaixone por uma área, né? Siga as tuas paixões. Agora, é preciso ter esforço, é preciso ter resiliência, cada vez mais resiliência. Então, eu acho que esse é um elemento importante, comprometimento em tudo aquilo que você faz, e aprenda que você não vai ser nunca o detentor de todo o conhecimento, de todo o saber. É muito bom você estar perto de outras pessoas que trazem outras visões, porque é a partir dessas outras visões que você tem condições de crescer. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Wagner. Você abrilhantou, eu aprendi um montão com você. Valeu, viu? E você que ficou até aqui conosco assistindo, eu tenho certeza que você aproveitou bastante. Então não deixe de se inscrever, assistir as demais conversas, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Até o próximo episódio. Valeu!